como sempre, muito grato. Então, estamos aqui, viemos discutir umas aulas aqui, ó, da escola. Brincadeira. Mas eu queria apresentar o Cauê, que vai dar a próxima matéria para a gente, de escatologia. Fala aí um pouquinho, Cauê, pro povo. Senhores, primeiro é um prazer ver a carinha de vocês. E quem sabe na próxima vez vocês podem vir aqui em casa, a gente faz um churrasco aqui. Eita, Glória! E fala um pouco de Bíblia também, né? E eu espero que na próxima terça-feira vocês não saiam assustados, tá? Fiquem tranquilos, se preparem, comam bem, espiritualmente e naturalmente falando, que vai ser bastante canja, tá? Tem canja para falar, hein? Ótimo. Estamos preparados. Amém. Boa. Legal, gente. Então, vamos lá para a última aula. É um prazer estar aqui com meus amigos, meus conselheiros doutrinários desse projeto que Deus me deu. E vamos embora terminar essa matéria aí. Amém. Vou pedir para você estar, então. Eu? Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por esta noite, pela oportunidade e o privilégio que é estar diante da Tua presença, Senhor Jesus, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus, dos Teus princípios. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Usa a vida da Naira, Senhor Jesus. Toca cada um aqui, papai, cada um que dispôs do seu tempo para receber um pouco mais de Ti, Senhor. Possamos crescer em graça e em conhecimento, assim como Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Agora eu vou tirar um pouquinho, tá bom? Estou aqui na minha apostila aqui. Tudo bem, gente? Vamos começar? Vamos lá. Eu espero que dê tempo no final da gente fazer um breve resumo. Eu não vou começar com o resumo, porque para a gente saber se vai ou não dar o tempo, ok? Então, vamos lá. A gente terminou, na verdade, a aula passada, falando sobre as maneiras de sermos guiados na nova aliança. Amém? Vocês estão lembrados? Quem estava na aula, a gente falou apenas de duas maneiras de como Deus nos guia hoje na nova aliança. Né? Nós tocamos em alguns pontos, como Deus guiava na velha aliança, e nós finalizamos a aula falando sobre como Deus guia hoje na nova aliança. E a primeira maneira que a gente falou foi através da palavra de Deus. Amém? Vocês estão lembrados? Ok? Estão comigo? Então, vamos lá. Então, a gente falou que ele nos guia acerca da palavra. É o primeiro ponto e é a primeira maneira de Deus nos guiar. Nós falamos que Deus nunca vai nos guiar em um caminho diferente da sua palavra. Né? Deus nunca vai nos dar uma orientação para seguirmos que seja contrário à tua palavra. Estão lembrados? Amém. E nós finalizamos a aula segunda maneira. Quem lembra qual que era a segunda maneira? E nós finalizamos com isso. Darlan lembra. Você não vale, o não vale. O Darlan lembra. Vou sair que eu não estava na última. Foi do testemunho interior que ele acabou de falar, o que a gente falou da gente ter essas experiências com Deus, de saber o que Deus fala com nós através desse testemunho, de algo que vem internamente, assim, da gente falar, nossa, tipo, daí eu até falei algumas coisas de uma maneira práticas, eu acho. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que é o testemunho interior, né? A gente falou que é a voz da nossa consciência, tá? Por que que hoje nós podemos confiar na voz do testemunho interior? Porque hoje nós somos nascidos de novo, né? Hoje, o nosso espírito é um só espírito com o Espírito de Deus. Nós somos um. E por isso, hoje, nós podemos sim confiar na voz do nosso espírito, que é um com o Espírito de Deus, né? Na velha aliança, é quando a gente tira lá que o coração do homem é enganoso, tudo isso, por quê? Porque, de fato, o homem na velha aliança não era nascido de novo, né? Eles recebiam direções em 3 classes de pessoas, como nós falamos, né? Reis, sacerdotes e profetas, né? Mas agora, na nova aliança, Deus nos prometeu o quê? Dar um novo coração, né? E nesse novo coração, que é o nosso espírito, nascido de novo, recriado, um só com Deus, existem direções específicas do Espírito de Deus direto para o nosso espírito. Então, o nosso espírito hoje é a voz da nossa consciência. E eu diria que é a maneira mais importante hoje de Deus nos guiar.
Às vezes, a gente, como eu falei já, a gente fica esperando direções de fora, né? Alguns sinais exteriores, algumas coisas extraordinárias. Enquanto que a maneira principal do Senhor nos guiar é através da voz da nossa consciência, do nosso testemunho interior. E muitas vezes isso é negligenciado, ou isso não é levado em consideração da maneira que deveria ser. Então, existe sim uma voz, um testemunho interior que nos guia em quantas coisas? Todas as coisas. Em todas as coisas existem direções que vêm no nosso testemunho interior. Sabe aquela velha história? Ai, minha intuição me disse, algo me disse para não fazer isso, para não ir por aqui. Hoje você está descobrindo que esse algo, para você que é nascido de novo, que essa intuição é a voz do teu espírito. São direções do teu espírito recriado, que hoje é um só com Deus. E nós podemos ver o próprio Jesus provando da voz do testemunho interior. Eu gostaria de começar e pedir para vocês abrirem em Marcos 2:8. A gente vai citar rapidamente alguns pontos só para embasar isso que eu estou falando, amém? Marcos 2:8 mostra Jesus tendo essa percepção no Espírito, que diz assim: e Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Amém? Então, nós vemos aqui um ponto onde o próprio Jesus teve percepções no Espírito. Nós sabemos que o Espírito não sente, amém? O sentimento vem da alma, mas o Espírito percebe. Nós temos percepções no Espírito. Às vezes a gente fala, né? Eu senti no Espírito, mas na verdade você não sentiu. Você teve percepções, direções no Espírito. Amém? E lá em João 11:33, é uma outra passagem que mostra sobre o testemunho interior de Jesus, que diz assim, João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Amém? Jesus aqui tendo pontos das direções do espírito, que eu diria que é a principal maneira hoje do Espírito Santo nos guiar, do Espírito de Deus nos guiar. Porque isso a gente prova na nossa rotina. Eu diria para você que se você perceber diariamente, essa é a maneira que o Espírito te guia. Aí se você vai, como ser guiado pelo Espírito? Essa é a melhor forma de sermos guiados, é a forma mais comum e eu diria que mais importante de sermos guiados pelo Espírito, que é o nosso testemunho interior. E a gente vê também Paulo sendo guiado, tendo essa percepção no Espírito. Abra lá comigo em Atos 17. Atos 17, nós vamos ler apenas o versículo 16. Atos 17, apenas o versículo 16. Você pode ler, Cauê, por gentileza? Atos 17:16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo aqui tendo sensações no espírito, né? Direções do testemunho interior. E lá em Atos 19:21, você pode ler? 19:21. Ora, depois que foram cumpridas estas coisas, propôs Paulo no seu espírito, havendo passado através da Macedônia e através da Acaia, ir para dentro de Jerusalém, havendo dito: depois de haver eu estado ali, e é necessário também Roma ver. Pronto, então nós vimos aqui algumas passagens, tem várias, tá bom, gente? Mas algumas passagens de direções que veio no Espírito, não veio uma direção externa, não veio uma voz, não veio um profeta, mas veio uma percepção no Espírito. Amém? Pronto, então vamos lá. Agora, uma outra maneira de sermos guiados pelo Espírito, de sabermos se estamos sendo guiados pelo Espírito, é a paz.
Tudo o que o Espírito Santo te guiar vai te trazer paz. E se há paz, certamente você está sim sendo guiado pelo Espírito de Deus através do seu Espírito. Amém? Lá em Colossenses, não precisa abrir, tá? Eu só vou citar porque a gente precisa ganhar tempo, porque hoje é a nossa última aula, amém? Em Colossenses, a gente pode ver, lá em Colossenses 3, se quiser anotar, tá? Do 12 ao 15, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ou seja, a paz de Cristo deve ser como o árbitro em nosso coração. Sabe, aquilo que te traz paz, certamente vem de Deus. Amém? Claro que se estiver alinhado com a palavra dele, né? Como nós já falamos, nunca o Espírito Santo vai te guiar para algo contrário à palavra. Sempre o Espírito concorda com a palavra de Deus. Amém? Mas se você está tendo paz, eu aprendi algo que muitas vezes Deus, às vezes as circunstâncias estão nos empurrando para algumas direções. E, às vezes, uma das maneiras de Deus dizer que está tudo bem, que você está, sim, no caminho certo, porque às vezes a gente quer confirmação, né? Quantos aqui, né, no desejo de Deus? Confirma se eu estou no caminho certo. E, há certo tempo, eu queria uma confirmação de algo na minha vida. Deus, eu estou fazendo certo? Eu estou indo para a direção certa? E aí veio essa nota de avaliar se eu estou tendo paz. E também, muitas vezes, querido, se Deus não está nos brecando, é porque certamente você está no caminho certo, amém? Não estou falando que todas as maneiras, se você agir de forma desenfreada, o Senhor vai ficar te brecando e te tirando. Não, mas existem alguns pontos que a gente pode avaliar. E desta forma, por ter paz no meu espírito e por saber que Deus não estava me brecando, sabe? Às vezes uma das maneiras de Deus nos falar, não é por aí, ele nos breca. E se não estava havendo freios, e se estava me trazendo paz, e se estava alinhado com a palavra, eu pude perceber que eu estava sim sendo guiada. Mas às vezes, como eu disse, a gente deseja confirmações. E a confirmação principal vai vir no teu espírito. Vai vir através do testemunho interior e através da paz de Deus, que é o nosso árbitro. A gente pode confiar na paz que está no nosso espírito. Amém? E lá em Isaías 55 também fala sobre a paz, que diz assim, do 9 ao 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Olha só, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Aí você me fala, Naira, mas as coisas, para onde Deus me direciona, não vai ter nada se opondo, não vai ter nada contrário, não vai ter nenhuma circunstância. Não, querido, com certeza não, com certeza. Muitas vezes você está no caminho, você está sendo guiado, mas vão se levantar tempestades, vão se levantar situações contrárias, circunstâncias, de várias formas, das inimagináveis formas. Vão se levantar circunstâncias, sim. Mas ainda que elas se levantem, você vai ter uma nota no seu espírito e você vai saber, você vai ter essa paz. Sabe que quando você deita na sua cama, você pensa, não, mas eu estou em paz. A minha consciência está de bem com Deus. A minha consciência está em paz. Porque você para e você analisa. Porque muitas vezes, muitas pessoas às vezes acham que não estão no caminho porque estão se levantando tempestades. Né? Nós vemos lá na passagem de Marcos, né, quando Jesus dá a ordem para os discípulos e ele fala o quê? Atravessemos para o outro lado. Eu não vou ler a história, tá? Mas está em Marcos, acho que eu até anotei aqui, ó. Passemos para outra margem. Isso. Marcos 4? Não. Marcos 4. Que tem essa história, né? Jesus fala, atravessemos para outra margem. E aí o que acontece no meio do caminho? No meio da navegação? A tempestade, né? Uma tempestade tal que eles achavam que iriam morrer. E você acha que eles não duvidaram se realmente estavam na direção certa? Quem disse para eles atravessarem para outra margem? Foi Jesus, né? Foi o próprio Jesus que disse, vamos atravessar. Mas o que houve nessa travessia? Tempestade.
E que isso, né, hoje a gente trazendo para a nossa vida é a mesma forma. Quantas palavras de Deus você tem recebido? Quantos direcionamentos de Deus você tem recebido? E quantas coisas têm se levantado contra essa direção? Mas por isso eu vou desistir, por isso eu vou dizer que Deus não está comigo, que eu não estou na direção. Vocês entendem como a gente precisa estar sensível no espírito e saber o porquê da tempestade, o porquê da circunstância, o porquê das opressões, que nem sempre é porque você não está sendo guiado, que é porque você está fora da vontade de Deus, pelo contrário. Mas quando você analisa dentro de você, no seu coração, você vai estar em paz, você vai estar seguro, você vai saber que você está sim no caminho certo. Porque você tem essa consciência, você tem um espírito com Deus, você tem a palavra de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, não pare no meio do caminho. Amém? Não desista no meio do caminho. Ainda que as tempestades se levantem, porque certamente elas vão se levantar. Mas o que Jesus falou? Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Ou seja, onde estava a solução para aquela tempestade? Estava em apenas eles liberarem a palavra. Jesus fez o quê? Se desesperou? Não, ele conhecendo que estava dentro do propósito. Lembra que a gente falou de propósito na primeira aula? Jesus conhecendo que estava dentro do propósito, o que ele fez? Ele levantou a voz e deu ordem à tempestade. Amém, querido? E assim deve ser conosco. Que a tempestade se levante, mas você hoje, a solução está onde? Dentro de você. A solução não estava no mar, não estava num bom marinheiro ali para cuidar, um bom, sei lá como que chama. Quem cuida do barco é o marinheiro, né? O navegador, o sei lá quem. O barqueiro. O barqueiro. Talvez diz que é o barqueiro. O capitão do barco. O capitão do barco. Pronto. A solução não estava nele somente, em ter um bom capitão. Sabe? Que a solução estava dentro deles mesmo. Era apenas eles levantarem a voz e dizer, aquieta-te. Simples, né? Vocês percebem que as direções do Espírito são simples? E que as soluções sempre estão dentro de nós e já estão disponíveis? A ferramenta que eles estavam buscando fora estava dentro. Aquilo que eles desejavam que viessem, né, como uma solução, estava dentro. E Jesus demonstrou esse princípio, apenas dizendo, aquieta-te. Isso é alguém que está certo do propósito, que está consciente do propósito, só alguém mesmo tendo convicção de que está sendo guiado pelo Espírito, que tem firmeza na palavra, pode ter atitudes como essa em meio à tempestade. E Jesus teve, amém? E assim nós podemos ter também. Pronto, vamos lá. Deixa eu fazer um adendo aqui. Pode, é legal que a gente estuda a palavra, porque a gente cria uma linha de raciocínio, a gente vai entendendo e vai quebrando os paradigmas, né? Quantas vezes você já escutou numa pregação um pastor dizer para você assim, irmãos, a gente precisa estar muito atento, porque enganoso e desesperadamente corrupto é o nosso coração, né? Você já ouviu alguém pregar assim para você, e você provavelmente, é verdade, realmente, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. E não é assim, né? A gente aprendeu que Deus prometeu para nós lá em Ezequiel um novo coração. Quando a gente nasce de novo e a gente tem um novo coração e um novo espírito, o próprio Espírito Santo mora dentro de nós e nos dá direção. Como que o meu coração pode ser enganoso se o que tem dentro de mim é o próprio Espírito? Como que o meu coração pode ser desesperadamente corrupto se o que tem dentro do meu coração é o próprio Espírito? Então, a gente precisa começar a ficar ligado nas coisas que a gente ouve e parar de aceitar tudo, né? E começar a raciocinar. Será que está falando comigo ou será que está falando com o ímpio? Né? Será que está falando com o gentil? Né? Então, o nosso coração não é mais enganoso e desesperadamente corrupto. Amém? E essa pessoa que entrou é a Aninha, esposa do Cauê, que está aqui com a gente.
Não cabia ela na tela dela, entrou pelo outro celular. Pronto, vamos lá. Olha lá. Ah, ela tá aqui. Achei que eu tava no quarto. Pronto, é isso, gente. Então, nós podemos sim confiar hoje nas direções que vêm no nosso espírito, amém? Através do Espírito de Deus, porque nós somos recriados. Então, é isso que eu acho muito importante, assim, por isso que eu sempre, né, toda aula eu toco nisso, da convicção que nós devemos ter que, de fato, somos nascidos de novo. Porque senão, como você vai confiar nessas direções? Como você vai ter essa firmeza, né? Essa certeza de que o Espírito fala com você, de que o seu coração hoje não é mais enganoso, de que existem direções, de que existem estratégias dentro de você dada por Deus. Se não tivermos essa convicção de que nascemos de novo, de que somos um só Espírito com Deus, de que somos nova criatura, temos a mente de Cristo. Então, assim, é muito importante nós termos essa consciência da nossa nova realidade espiritual, né? De que, de fato, nós somos um espírito, a nossa identidade é espiritual. Então, assim, essas coisas estando firmadas dentro de nós, vai nos fazer confiar nas direções, vai nos fazer crescer nisso. Porque como você vai crescer nisso se você não tiver essa convicção de que você é um só espírito com Deus? De que a voz da sua consciência hoje é guiada pela voz do Espírito Santo que habita no teu espírito. De que a tua intuição hoje te guia para as direções que Deus tem para você. De que mesmo em meio às tempestades, circunstâncias, você pode sim conseguir discernir a direção de Deus e não vai parar no meio do caminho. Quantas pessoas têm parado no meio do caminho, né? Por causa de circunstâncias. Imagina se Jesus parasse no meio do caminho por causa de circunstâncias. Imagina se Paulo parasse, se os discípulos parassem por causa de circunstâncias. Vocês conseguem entender que isso nada tem a ver com sentimento, nada tem a ver com a razão, com os nossos sentidos naturais. Isso vem do Espírito, amém? E uma outra maneira de Deus falar conosco é através da voz do Espírito Santo, que é uma voz que você ouve. Amém? Vocês conseguem entender a diferença do testemunho interior, da voz do teu espírito e a voz do Espírito Santo, que é uma voz, normalmente, você pode ouvir até audível, porque também é uma maneira dele nos guiar, amém? Mas não é a mais comum. E não é a que a gente deve buscar. Deus fala comigo audivelmente, amém? Porque ele não prometeu que faria assim, mas ele prometeu que nos guiaria. Então, você não precisa ficar buscando a voz audível de Deus, do Espírito Santo. Mas você precisa saber que ela pode sim acontecer. E pode sim acontecer do Espírito Santo falar com você. Né? Você percebe pessoas... A Aninha tá causando, hein? Entrou causando. Ah, tô brincando. Você percebe sim passagens bíblicas onde o Espírito Santo falou de maneira audível. Vai lá comigo em Atos 8. Atos 8, no versículo 29. Atos 8, 29. Quem puder ler para mim, quem achar primeiro pode ler, fazendo favor. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Pronto, tá vendo? Então a gente não vai ler toda a história, mas aqui fica claro que o Espírito disse a Felipe. Pode ver que o Espírito com letra maiúscula. Existem muitas coisas que a gente lê Espírito, Espírito, você vê que é o teu Espírito, é o Espírito do homem, com letra minúscula. Aqui, o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanhe. Então, foi de maneira audível. Amém? E lá em Atos 13, 2, quem achar pode ler também, Atos 13, 2, por gentileza. Atos 13, 2. Vamos, meu povo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
Pronto. Então, mais uma vez, o Espírito Santo disse, né, de maneira clara. E tem várias outras passagens também, a gente não vai ficar se estendendo e lendo por causa do tempo. Mas existe sim essa maneira. Normalmente, tá? Normalmente a voz do Espírito Santo é uma voz mais firme, tá? Enquanto a voz do seu espírito, a voz da sua consciência é algo mais suave, sabe? Às vezes se levanta como uma forma de pensamento, uma coisa suave, sutil, né? E às vezes a voz do espírito vem como algo firme, claro, preciso. Amém? Ficou claro? Isso pode acontecer. Aí você pode dizer para mim, Nara, como eu vou saber, né? Porque realmente existem várias vozes no mundo, né? A própria Bíblia diz, existem várias vozes. E nós precisamos discernir aquela que vem de Deus. E o que eu responderia para você não se confundir? A única maneira é relacionamento com Ele. Você só vai saber discernir a voz por causa do relacionamento. E eu vou pedir para vocês fazerem algo agora, eu sempre faço, que eu acho muito interessante essa maneira. Fechem os olhos todos. E imagine a voz da minha mãe falando com vocês. Vocês não conseguem, né? Com exceção do Cauê, que conhece, do grupo. Por quê? Vocês não vão conseguir ouvir a voz da minha mãe falando com vocês. Porque vocês não a conhecem, vocês não têm um relacionamento com ela, não é? Para mim é fácil, ó, eu escuto certinho a voz dela. E pode estar, e eu posso estar no meio de uma multidão, que se ela falar comigo, eu vou saber que é ela. Não importa quantas outras vozes estejam ao meu redor, a multidão que esteja falando ao meu redor, eu vou saber quando for a voz da minha mãe. Porque eu conheço, eu tenho relacionamento com ela, eu tenho intimidade com ela. E é a mesma forma do Espírito Santo. Quando você tem relacionamento, querido, pode 1000 vozes falar ao seu redor, mas você vai saber, porque vai saber que é a voz do Espírito Santo. E fica fácil. Isso se dá por relacionamento. Não tem outro meio, não tem um atalho, não tem uma fórmula, mas é através do seu relacionamento. É você treinando isso, é você, como eu disse já, obedecendo as pequenas direções, os pequenos passos. Isso vai se tornando fácil, vai se tornando natural para você. Sabe? Tudo começa por pequenas direções. Nada mirabolante, mas é assim que Deus nos guia na nova aliança. São pequenas direções, são percepções e muitas vezes a voz também, mas você só vai conseguir saber através do seu relacionamento, através da sua firmeza na palavra, porque a palavra te traz luz. Né? Lembra que nós lemos em Salmo 119 que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a lâmpada, a gente falou que é a respeito das coisas presentes, né? Aquilo que eu preciso para o agora, a lâmpada para os meus pés. Ou seja, a cada passo existe uma lâmpada, existe a palavra de Deus me guiando. E também luz para o meu caminho, que diz acerca das coisas futuras, daquilo que eu preciso enxergar, talvez a longo prazo. Então, a palavra de Deus, ela consegue me trazer essa luz. E o relacionamento com o Espírito Santo consegue me trazer esse discernimento claro, que eu vou saber que é a voz dele. Eu sei porque sei que é a voz do Espírito falando comigo. Amém? Tá claro? Sabe assim, quando você conhece tanto uma pessoa que só do jeito que ela te olha, você já sabe o que ela quer dizer? O Darlan falou para mim que tem um amigo, acho que é o Matheus da garagem, né? Sempre que eles iam orar por alguém assim, eles se olhavam, já sabia qual que era a direção que o Espírito tinha dado para um e era a mesma direção com o outro, porque relacionamento, né? Quando a gente estreita o nosso relacionamento, né? A gente tem esse relacionamento profundo, contínuo, a gente vai ficando fácil entender o outro, né? É isso mesmo, muito importante. O Espírito Santo é tudo. Pronto, vamos lá. Agora eu quero falar com vocês também uma outra maneira possível de Deus nos guiar, amém? Que é através das profecias. Sim, elas existem na nova aliança, amém? Só que ela serve hoje na nova aliança, querido. Isso que é muito importante a gente entender. As profecias vêm para confirmar algo que o Espírito já falou comigo.
Amém? Ela não vem mais para nos dar uma direção como era na antiga aliança, né? Uma direção de algo que você não sabe, de algo que é novo para você. A profecia hoje, Deus sim usa pessoas, às vezes ele levanta uma pessoa para dar uma palavra, uma profecia para você. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria também. Mas a profecia hoje, ela certamente ela vai confirmar algo que o Espírito já falou com você. Não vai ser algo, nossa, novo para você, vai apenas testificar. Amém? Por isso que nós devemos ter muito cuidado com essa história de ser guiado por profetas. E antes de adentrar mais nesse assunto, eu quero falar para você da diferença, né? Do profeta, do chamado profético, de quem tem um chamado ministerial é um profeta, e do dom da profecia. A profecia, eu tenho até anotado aqui, o simples dom da profecia é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. A profecia é falar sobrenaturalmente em uma língua conhecida, o seu próprio idioma. Ou seja, o que é hoje a profecia? Eu estou pregando e você está falando inspirado por Deus, amém? Quando você prega, quando você está falando com alguém, você pode estar, sim, agindo no dom da profecia. Você vai estar falando de forma na sua língua, normal, aqui, ó, todo mundo está me entendendo, mas você está falando inspirado para edificar, para exortar ou para consolar. Então, quem pode tocar nesse dom da profecia? Todos. Todos podem, em algum momento, profetizar, mas não necessariamente todos são profetas. Porque o profeta, ele é uma vocação que está nos cinco vocações, né? Que é pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo, né? Então é um chamado. Quem é um profeta? Deus escolhe, Deus separa, não é uma escolha humana, sabe? Não é um desejo humano, eu quero ser profeta, não. Já é uma vocação, é alguém vocacionado, chamado por Deus nos 5 dons ministeriais. Amém? Aí o profeta, além de profetizar, ele também tem outros dons, né, como discernimento de espírito, palavra de sabedoria e de revelação. Então, a gente precisa entender essa diferença, amém? Não é porque alguém profetizou que essa pessoa tem um chamado profético. Então, continuando acerca da importância de nós sermos guiados por profetas ou por profecias. Porque eu já recebi palavras que eu sei que não veio de Deus. Não sei se você já recebeu. Mas isso é muito perigoso. Muito perigoso, querido. Eu falo para você que muitas coisas, sabe? Coisas que a gente vê na igreja, pessoas se perdendo, desanimando. Muitas vezes foi porque ouviu direções que não eram de Deus. E ouviu como? Ouviu através de outras pessoas. Sabe? Esse negócio de você chegar e dizer para alguém algo específico, querido, seja guiado para isso. Não fale aleatoriamente, não fale se você não tiver convicção de que veio de Deus. Sabe, como o Hugo disse, acho que foi a aula passada, a respeito de quando você vai orar por alguém, fale a palavra, ore a palavra, porque você não vai errar. Amém? Se você orar e declarar coisas que estão na palavra, na vida da pessoa, tá tudo bem, você não vai errar. Agora, para você se levantar e falar algo específico, sabe, dar direções, alguma coisa específica, querido, só se você for guiado mesmo, se for algo de Deus, porque você pode atrapalhar uma vida por causa disso. Então, é muito sério. Então, hoje, nós não devemos mais ser guiados por profetas e por profecias. Isso vem apenas para confirmar algo que o Espírito já falou com você, algo que Deus já comunicou com você. Se não testificar, não receba. Amém? Ah, mas não receba como? Você vai falar, sai para lá. Não. Você vai julgar a profecia. A palavra de Deus nos manda julgar a profecia, não o profeta. Amém? A gente não está aqui para julgar o profeta, a pessoa que falou, mas você deve julgar a profecia. Não só pode, como deve julgar a profecia. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 29.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, a outrem esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, nós podemos sim julgar a profecia, tudo aquilo que é dito, certo? Tanto a profecia, alguém pode falar algo específico para você, quanto se tiver alguém, por exemplo, ministrando a palavra, você deve sim analisar, né? E perceber se aquilo está sendo alinhado, se aquilo é de Deus ou não, e você vai reter o que é bom, e o que não é, você joga fora. Amém, queridos? Bom, vamos lá. O que mais que eu queria ler para vocês? Da profecia, antes de entrar nas visões. A profecia. Pronto, vamos lá. Então, agora eu quero falar com vocês também a respeito dos 3 tipos de visões que existem, tá? Porque, como eu falei, nós não devemos ser guiados por estas coisas, mas elas existem sim. Amém? As profecias existem, visões existem, sonhos existem, mas muitas pessoas têm priorizado isso, têm invertido a ordem, sabe? Têm priorizado estas coisas e negligenciado a forma bíblica e a forma mais comum de Deus nos guiar. Então, é aí que mora o perigo. Se você fica só buscando visões, profecias, isso é perigoso, querido. E talvez para você isso não seja uma prioridade, mas eu, né, na minha caminhada cristã, já vi muitas coisas, muitas pessoas quebrando a cara, muitas pessoas, às vezes, mudando de igreja, não por direção do Espírito, mas porque, lá tem visão, lá tem dom, nananã. Não, nós não devemos ser guiados por isso, amém? Antes de você entrar, deixa eu falar. Uma menina da outra turma, ela me perguntou, como eu sei, quando alguém me dá uma direção, me fala uma profecia, como eu sei se é de Deus ou não é? Eu disse, é muito fácil. Se cumprir é porque era de Deus. Ela falou, não, mas não posso esperar cumprir, como é que eu sei? Ué, se você tem relacionamento com o Espírito Santo, você tem caminhado com o Espírito Santo, ele tem te levado a uma direção, você tem estado com ele numa caminhada cristã, você está indo para um lado, o cara vem e fala um negócio que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo está falando com você, não pode ser de Deus. Agora, pode ter a ver com o que eu tô esperando do Senhor, mas o Senhor não falou nada comigo a respeito dessa coisa especificamente. Então, por exemplo, alguém vem me dar uma direção e fala, Gustavo, você está esperando uma direção de Deus para sair de Bragança, você vai para o interior do Mato Grosso. Ele vem e me traz uma direção. Pode ser de Deus e não pode. O que eu faço? Eu não vou ser guiado por essa profecia. A gente costuma falar que eu pego essa profecia e eu boto ela na prateleira. A hora que Deus falar comigo, ou que vier uma outra confirmação de uma outra forma, eu junto com aquilo falo, bom, é de Deus. Porque hoje não é mais uma direção, e sim uma confirmação. Então, se a profecia vier antes de algo que o Senhor já está falando com você a respeito disso, você guarda ela na prateleira. Se em algum momento ela juntar com alguma outra coisa, aí você usa ela como uma direção. Certo, professora? Certo. Parabéns, tirou 10. Pronto, então, e aí eu vou falando, eu lembrei de outra coisa também, essa parte da profecia é importante, porque às vezes a pessoa está falando o que de fato Deus pediu para ela falar. Mas entre o que Deus falou e entre o que sai da boca da pessoa, existe um canal, que é a pessoa. É a mente, o canal, é o vaso que nos fala. Então, assim, entre esse caminho, pode sim haver interrupções, podem haver interpretações diferentes, sabe? Por exemplo, às vezes Deus usa alguém para falar que não é para você ir por tal caminho. Pronto, Deus deu essa direção mesmo, a pessoa quer te dizer que não é para você ir por tal caminho. Mas Deus não especificou o caminho, Deus não especificou a direção, e por passar pelo vaso, que é imperfeito, a palavra de Deus é perfeita, a direção é perfeita, mas o vaso de Deus muitas vezes é imperfeito. E a pessoa, às vezes, por conhecer a sua vida, interpreta aquilo. E sabe que você estava para ir viajar, por exemplo. Aí Deus só falou para não ir por tal caminho. Falou, ó, não viaja. Entende? Vocês conseguem entender que às vezes dá uma interpretação do vaso? Sabe?
Por exemplo, às vezes até as pessoas que falam algo errado. Eu sei que é coisa boba, mas é importante eu falar isso para você. Às vezes alguém, Deus fala para a pessoa ler mais a Bíblia. E a pessoa fala, você tem que ler mais a Bíblia. Deus não falou Bíblia, mas passa pelo vaso. E o vaso falou Bíblia. Vocês entendem? É coisa boba, mas é coisa importante. Isso faz toda a diferença na hora de você discernir. Eu sei porque aconteceu isso na minha família. Uma pessoa deu uma palavra de Deus e hoje, por já ter passado tempo, eu tenho clareza de que realmente Deus falou alguma coisa para essa profeta falar para nós, para minha família. Só que ela, por conhecer toda a situação, ela interpretou do jeito dela. E ela falou algumas coisas que Deus não disse, mas por interpretação pessoal, passou pela mente dela. Pelo intelecto dela. Tipo a ajudinha. Deu uma adicionada. Exatamente. Deu uma temperada. E isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, quando você tiver uma palavra de Deus, seja fiel àquilo e ponto final. Não queira ter a sua interpretação, principalmente se você conhece a situação que a pessoa está vivendo, ou se você nem conhece, mas se você deduziu. E, enfim, cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque isso é muito, muito comum acontecer. Amém? Então, vamos lá para os 3 tipos de visões. Existe a visão espiritual, a visão aberta e o êxtase. Qual seria a diferença? Tá? Todas elas nós encontramos no Novo Testamento. Então, é algo que acontece sim nos dias de hoje. A visão espiritual é quando a pessoa vê com os olhos do Espírito, ou seja, você está lá de olho fechado e você começa a ver coisas pelos olhos do Espírito. Deus começa a te dar visões pelos olhos do Espírito. Isso a gente vê, eu vou ler rapidão, tá, gente? Anota aí. Atos 9, do 7 ao 8, que diz assim: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos e nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-lhe para Damasco. Aqui é a passagem da conversão de Paulo, tal. Paulo começou a ver muitas coisas, inclusive Jesus, mas a gente sabe que ele ficou cego, tudo isso. Então ele viu pelos olhos do Espírito. E lá em Atos 16, 9, diz o quê? Atos 16, 9, só anota aí. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo estava vendo ali com os olhos natural. Ele estava vendo com os olhos do Espírito. Ele teve de fato essa visão de alguém falando para ele: passa a Macedônia e nos ajude. Então, Paulo teve essa visão espiritual, que chama, que é a visão com os olhos do Espírito. Você vê, você pode estar com seus olhos fechados, mas você vê aquilo. Amém? E existe a visão aberta. O que é a visão aberta? Que você vê com os seus olhos abertos, com os seus olhos naturais. Isso a gente vê lá em Atos 7, no versículo 55. Atos 7, no versículo 55, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E essa visão Estevão teve com os olhos abertos. Uma visão aberta. Ele olhou para o céu e viu essa cena. Imagina que coisa linda, né? Mais ou menos. Ele olhou e viu, então ele viu com os olhos abertos. Essa é a visão aberta. Gente, exatamente. Eita, glória a Jesus de pé para receber ele. É lindo. E uma terceira visão, que é o êxtase. Ou seja, você está só consciente dos seus sentidos espirituais. Os sentidos naturais ficam inertes. Você está em êxtase, somente consciente do espírito, das coisas espirituais. Obrigada. E lá em Atos 22, do 17 ao 18, Atos 22, nos versículos 17 e 18, diz assim:
Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Ou seja, aqui Paulo teve um êxtase, né, onde Deus falou com ele, e ele estava totalmente inerte, nos sentidos naturais, totalmente ligado, suspenso, totalmente ligado e consciente somente da sua realidade espiritual. Amém? Ficou claro esses 3 tipos de visão? Eu estou só pontuando, tá, gente? Eu sei que a gente poderia ficar falando muito, explicando muito, mas a gente não tem tempo para isso. Então, vamos lá, vamos passar. Então, existem sim visões que nos guiem? Sim, mas elas são prioridades? A gente deve ficar desesperado buscando essas visões? Não. O Bu está soltando a colinha aqui. Então, é isso, querido. Então, finalizando essa parte, a gente não vai ter tempo de falar de sonhos, tá bom? Porque a gente já está quase esgotando o nosso tempo, mas também existem sonhos. Deus pode também nos guiar por sonhos, tá? Mas também não é a regra, ok? É a exceção. A gente não deve buscar ser guiado por isso, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então, para finalizar, eu quero, na verdade, não vou falar, porque não é novo, mas eu vou relembrar como a gente pode treinar o nosso espírito humano. Então, como você vai treinar? Né? A gente já viu as maneiras que Deus nos guia, a gente já viu tantas coisas, a gente já viu que somos um homem tridimensional, que o Senhor nos guia pelo Espírito, que Ele fala pelo Espírito, e como Ele vai, a gente pode treinar isso. Número 1, através da meditação na palavra. Amém? A gente já falou sobre isso e eu volto a falar. A gente precisa estar cheio da palavra, meditar na palavra, de dia e de noite. O nosso prazer precisa estar na palavra. A gente medita na palavra, a gente fala a palavra, e para que eu comece a treinar o meu espírito. Amém? A segunda maneira é sempre dar o primeiro lugar à palavra. Por quê? Não adianta você meditar na palavra e você não praticar a palavra. Não adianta você ficar lá meditando e não praticar. Não vai resolver. Como que você vai treinar? É meditar e praticar. Você medita, aquilo vira real em você, aquilo renova a sua mente e você começa a praticar a palavra. Você começa a dar o primeiro lugar para a palavra. Amém? A gente tem alguns versículos para ler a respeito disso, mas a gente não vai ter tempo. Então, eu quero passar e falar da terceira maneira, que é obedecendo instantaneamente a voz do seu espírito. Como nós falamos, o espírito pode sim ser treinado, a gente pode sim treinar o nosso espírito. E é obedecendo o quê? As pequenas direções. Eu começo a treinar e sou rápido a obedecer. Eu não sei se alguns de vocês é pai ou mãe, mas deve ser tão bom, né? Você falar uma vez só e seu filho obedecer, né? Né, André? Não é? Agora, Deus também se alegra com isso, sabe? Ele dá uma só direção e você já é rápido em obedecer. Isso vai se tornando fácil, né? Isso vai se tornando natural para você. E a quarta maneira de treinarmos o nosso espírito, que eu quero finalizar com isso, por isso que eu estou correndo, é a oração em outras línguas. Amém? Eu creio que é uma das maneiras mais, assim, efetivas de você treinar o seu espírito, que é através da oração em outras línguas. Lá em 1 Coríntios 14, vou pedir para vocês abrirem. O nosso tempo está se esgotando, mas vai dar tempo, em nome de Jesus. 1 Coríntios 14, no versículo 2. Quem achar primeiro, pode ler, por gentileza. 14, 2. 1 Coríntios. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Amém. Ou seja, quando nós estamos orando em outras línguas,
muitas vezes a nossa mente está infrutífera, a gente não está entendendo, mas o nosso espírito está orando a oração perfeita. Quando você começa a orar em outras línguas, você começa a treinar o seu espírito a ficar sensível à voz do espírito, às direções do espírito. Por quê? Se a gente for orar aqui, vamos fazer 1 hora de oração, todo mundo orando em português. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais saber o que orar. Por quê? Porque nem a gente muitas vezes sabe o que a gente precisa. Você vai conseguir orar algumas coisas, claro que você sabe que você precisa, que você tem crido, declarado, desejado, algumas coisas você vai saber orar. Mas existem coisas que nem você nem eu sabemos que precisamos orar. Então, quando você começa a orar em outras línguas, o teu espírito ora a oração perfeita junto com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus, ele pré-escuta, essa palavra que eu sempre erro, o coração de Deus. E ele traz para o nosso espírito aquilo que está no coração de Deus. E como isso pode acontecer, querida, a gente orando apenas em português? Com a nossa mente, a gente não chegaria a tal nível, a gente não conseguiria atingir tal nível somente com palavras em português. Então, Deus nos deu um idioma para que a gente pudesse orar a oração perfeita e aquilo que a nossa mente seria incapaz de orar. Existe, sim, muitas vezes que a gente está orando em outras línguas e a gente recebe a interpretação e você começa a entender. Existe, sim. Isso é muito bom e a gente pode treinar isso, inclusive. Você orar e começar a buscar a interpretação. Isso é muito bom. Mas, ainda que você não tenha a interpretação, o teu espírito orou a oração perfeita, né? E muita gente pega aqui essa parte de Coríntios, né, no capítulo 14, e fala que Paulo estava exortando eles para que estavam orando em outras línguas, estavam fazendo bagunça que não deve orar, Muita gente usa isso contra a oração em línguas, mas a gente precisa entender o contexto. Aqui Paulo estava falando acerca da ordem no culto, né? Por quê? Porque num culto, querido, se o pregador sobe lá para pregar, ele precisa pregar em português, amém? E se eu estivesse aqui desde as 7 horas da noite orando em línguas, e aí pronto, tchau, cada um. O que vocês teriam sido edificados? A não ser que alguém interpretasse essas línguas. Então, aqui Paulo estava falando acerca dessas coisas, acerca da ordem no culto, que se alguém ora em línguas, que haja quem interprete. Se não, fique quieto, ele prefere falar, né? É uma palavra em português, no caso não em português, mas numa língua que entenda, do que 10.000 em outras línguas para que ninguém entenda. Então, aqui Paulo estava falando acerca disso, do culto. Tanto é que depois ele segue dizendo o quê? Eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, Paulo chegou a tal nível. Por quê? Porque uma das ferramentas que o fez chegar lá foi, sim, a oração em outras línguas. Então, querido, para a gente treinar o nosso espírito, para estar sensível, para a gente poder ser guiado, é, sim, através da oração em outras línguas. Lá em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Sem achar, pode ler, por gentileza. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Exatamente. Olha só, o Espírito, às vezes a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Ele ora por nós, através de nós. Como que o Espírito Santo ora? Através de nós, né? Como a gente falou, nós somos um ser tridimensional, a gente tem um corpo, é onde o Espírito habita. Amém? Ele não fica perambulando, ele habita em nós. Então, ele ora através de nós. Quando você decide abrir a sua boca e orar em outras línguas, você está dando oportunidade para o Espírito orar através de você. E isso se dá pela fé. Amém? Como eu falei, se a gente for guiado pela razão e pelo nosso intelecto, a gente não vai desenvolver essas coisas, a gente não vai crescer nessas coisas. E às vezes você está orando coisas acerca do seu futuro. Quantas coisas que eu sei que eu estou vivendo hoje porque eu orei em línguas lá atrás acerca do meu futuro.
E talvez se eu tivesse orado com a minha mente, eu não teria orado essas coisas. Então, assim, você orando em outras línguas, você está orando a perfeita oração, você está fazendo o seu espírito ficar mais sensível. E quando você começa a orar em outras línguas, começa a vir notas no seu espírito, começa a vir direções, às vezes vislumbre acerca do seu futuro. Então, querido, é muito importante a gente pegar todas essas ferramentas que foi falado, desde o primeiro dia de aula, e usar todas elas, amém? Eu não posso só usar uma. Só vou orar em línguas, também não vou meditar na palavra. Só vou orar em línguas e não vou falar nada em português, vou deixar minha mente vagando. Não, a gente teve 4 aulas que foram montando e nos dando ferramentas de como sermos guiados pelo Espírito. E a gente precisa pegar todas elas, usar todas elas e desenvolver cada uma. Amém? Deus nos dá não nos dá uma ferramenta para que a gente deixe guardado. Se Ele nos dá uma ferramenta, é porque certamente a gente vai precisar delas. Então, querido, juntando todas essas coisas, de meditação na palavra, discernir a voz do Espírito, o testemunho interior, a oração em outras línguas, o relacionamento com o Espírito Santo, todas essas coisas certamente vai nos fazer termos uma vida guiados pelo Espírito. E se nós tivermos uma vida guiados pelo Espírito, certamente nós vamos cumprir o propósito de Deus, como nós começamos falando na primeira aula. Nós vamos cumprir o propósito de Deus, porque somente sendo guiados pelo Espírito, um crente, um cristão, cumpre o propósito de Deus. Senão você vive de maneira aleatória e não cumpre. É impossível uma pessoa cumprir o propósito de Deus sem ser guiada pelo Espírito. Amém? Ficou claro? Então, gente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer vocês. Foi um prazer muito grande. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha edificado a vida de vocês, que, de alguma maneira, né, Deus tenha acrescentado no coraçãozinho de vocês. E eu fico muito feliz mesmo, de todo o meu coração. E agradeço ao Gu pela oportunidade. E é isso. Podem comentar, perguntar, falar, porque eu já falei muito. Eu vou falar uma coisinha, depois vocês perguntam, que hoje tem 4 pessoas aqui para responder. Então, eita, podem glória! mandar bala, tá bom? Mas a gente falou aqui de várias formas, né? E algumas delas são pouco comuns de acontecer, né? Mas a gente comenta que é para a gente conhecer, né? A gente precisa conhecer a palavra, mesmo sendo pouco provável de acontecer conosco, a gente precisa saber que ela existe. Mas, assim, o que eu tiro para mim de mais importante, o que eu, escutando essa matéria, o que eu relembro a respeito de mim mesmo eu preciso seguir rapidamente as instruções do Espírito. Porque é um negócio tão louco, porque ao mesmo tempo que é um outro reino, é uma coisa espiritual, é uma coisa totalmente incrível, também é muito simples, porque são impressões. Puxa, acho que eu devo ir para lá. Cara, é uma coisa simples, assim. Pode parecer que é a sua alma, a sua mente, né? O que a gente chamava de intuição antes, que hoje a gente sabe que é a direção. E a gente só vai aprender a desenvolver essa linguagem, afinar essa conversa com o Espírito Santo quando a gente passar a se mover em relação a essas direções. E eu não estou falando apenas de um culto, de mover do Espírito Santo, que a gente está orando pelas pessoas e a gente precisa falar e entregar uma palavra. Eu estou falando do seu dia a dia. A hora que você acorda de manhã, a hora que você vai pegar um caminho e você não sabe se vai pela direita ou pela esquerda, tenta escutar se existe uma impressão no seu espírito, para que lado você deve ir. Se existe algo que você precisa falar para alguém, se existe alguma coisa que você precisa fazer, tenta ouvir, porque o Espírito sempre está falando. E a segunda coisa que me relembra preciso passar mais tempo orando em línguas. Porque passar mais tempo orando em línguas, eu estou orando no reino do Espírito. Essas coisas, essas impressões vão ficar mais claras, mais latentes, mais reais, à medida que eu passo mais tempo orando em outras línguas. Amém? Amém. Posso fazer um parênteses só também, né? Algo importante também, é importante a gente saber que ser guiado pelo Espírito é diferente de manifestar os dons do Espírito, amém? Porque muitas vezes a gente vê alguém fluindo nos dons e a gente fala, nossa, olha lá, aquela pessoa é guiada por Deus.
aquela pessoa guiada pelo Espírito. E nem sempre, querido. Muitas pessoas estão manifestando dons, mas essas pessoas não são guiadas pelo Espírito nas suas vidas. Porque o dom, ele vem de Deus, não tem nada a ver com a pessoa. O dom, ele é um presente de Deus para nós, né? E se você tem esse dom, você pode fluir nele. Existem dons específicos, existem coisas que estão disponíveis para todos, né? Mas uma vida, alguém, só porque está sendo usado em algum dom, não necessariamente essa pessoa ela tem uma vida guiada pelo Espírito, assim como os dons também é diferente dos frutos. Amém? Mas a gente não vai entrar nisso, mas só para... Eles já sabem, já vocês são expert aí, pronto. Depois vocês vão começar a dar aula aí também. Pergunta, gente, tristezas de sabores, pode mandar que eu jogo pro Cauê responder. Alegrias. Não vale escatologia, tá, gente? Eu sei que vocês estão na expectativa. Tô brincando. Eu queria falar uma coisinha rápida. Duas coisas, né? Sobre a questão de falar em línguas. Eu Gustavo, a gente até conversou um pouquinho sobre isso esses dias, porque eu sou crente velha, crente, nasci na igreja, mas tive um pezinho ali na doutrina batista e algumas coisas para mim não cabem muito bem. E não é que não cabe muito bem, eu aceito, eu acredito, eu tenho certeza do que está escrito na palavra de Deus e é muito claro para mim. Só que algumas coisas eu tenho uma certa resistência. E tenho certeza que hoje foi muito esclarecedor para mim tudo que vocês disseram. E glória a Deus pela vida de vocês e obrigada por isso. E agora outra coisinha que eu queria comentar é sobre a questão da profecia, porque é aquele negócio que vocês falaram, né, sobre a gente talvez deixar em algum momento uma profecia na estante, ou tomar, né, ser bastante prudente e sábio para que a gente não se confunda, porque às vezes a gente não sabe, né, se aquilo procede de Deus, se o vaso passou, né, a mensagem da maneira que Deus mandou e pediu a ele. Mas eu tenho duas profecias que foram ditas para mim no ano passado, e isso vem à minha mente o tempo todo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma oração em relação a esse assunto, isso vem à minha mente. Se eu converso com alguém sobre esse assunto, isso vem à minha mente. E eu devo orar por isso? Assim, uma opinião, um conselho, assim, uma pergunta. Eu devo orar por isso? Eu devo pedir ao Senhor que isso se concretize? Porque é uma profecia boa, são coisas boas. Então, eu devo pedir para o Senhor, Senhor, eu quero que isso aconteça, faça isso acontecer, ou não? É uma coisa assim, meio que eu pensei assim, nesse momento, falei, será que realmente eu preciso pedir ao Senhor, Deus, realiza isso na minha vida, o que foi profetizado lá atrás? Ou não, eu devo deixar mesmo nessa instante? Então, vamos lá. O que vocês queriam dizer sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, se for bom e estiver alinhado com a palavra de Deus, esse é o primeiro ponto. Está alinhado com a palavra de Deus? Tá. Então, com certeza deve ser orado, tá? Mas se quando você recebeu essa profecia, testificou no teu espírito, e por essas características eu creio que testificou, sabe? Então, você recebe isso, você decide agarrar isso, sabe? E você crê nela até que ela se manifeste. Você não deve nem ficar pedindo para que se manifeste, porque se é algo que foi liberado para você, se é algo que Deus falou, que testificou no seu espírito, já ainda que os seus olhos não estejam vendo, sabe? É algo que, isso é a fé, você recebe aquilo, você crê, você pega para você e você começa já a declarar aquilo e a crer que aquilo já mas vai se manifestar, né? Existe um tempo para que aquilo se manifeste, né? Mas o que difere aquilo se manifestar ou não? Porque muitas pessoas recebem palavras e aquilo não se concretiza. Por quê? Porque elas param de crer, né? Elas param de crer, porque passa o tempo, parei de crer. Não, mas a diferença é você receber aquilo, é você receber essa palavra, você crer na profecia, né? Assim como Abraão creu, né? E você ir até o fim declarando, crendo que aquilo é para você, tá? Mas aquilo, como eu falei, precisa passar pelo crivo de testemunhar, de ter o teu testemunho interior e o crivo da palavra se está alinhado com a palavra de Deus, entende? E normalmente Deus vai sim nos prometer coisas boas, amém? Então eu creio que é isso. Aí vocês podem completar, se vocês quiserem. Eu acho que a análise da profecia ela é muito importante. Exemplo, ela é uma profecia específica ou ela é meio geral, alinhada com a palavra? Sei lá, não sei que tipo de profecia você recebeu, mas
olha, como que é seu nome? Desculpa. Stephanie. Steph, Stephanie, você vai prosperar financeiramente, Deus vai te abençoar abundantemente. Eu não preciso questionar muito isso, porque a gente sabe que é da vontade de Deus que eu prospere, que eu avance financeiramente. Então, assim, isso não é muito questionável. Mas, Stephanie, você vai ter um ministério na Amazônia. Puxa, eu já preciso ficar assim, pensar um pouquinho antes e trocar uma ideia, vamos falar assim do jeito mais formal, trocar uma ideia com o Espírito Santo e perguntar, Espírito, eu preciso que o Senhor confirme realmente se isso vem do Senhor ou se não vem, entendeu? Então, assim, e o lance de você saber se vem de Deus ou não, aquilo que a Naira falou sobre a voz da mãe dela é muito importante, porque você só vai ter realmente essa nota, essa confirmação de uma pessoa que você consegue reconhecer a voz. Então, se você está completamente assim alheia a um envolvimento com o Espírito, seja através da leitura da palavra, da oração em línguas, salmodiar, enfim, as maneiras que a Bíblia nos dá como referência para a gente se envolver com o Espírito, se você não está envolvida com ele, quanto menos você estiver envolvida, mais difícil vai ser você definir se uma profecia é de Deus ou se ela não é, entendeu? Então, assim, basicamente olha, ela é específica ou não é? Ela não é específica, ela é geral da palavra. Cara, isso daqui a palavra de Deus já diz, eu creio e passo por cima e vou para frente. Agora, isso aqui a palavra de Deus não diz, é específico, eu não sei. Então, eu vou me envolver com o Espírito Santo vir e me dar essa nota, né, conforme o tempo vai passando. Você pode até receber algumas confirmações, não há problema nenhum nisso, entendeu? E é bom a gente sempre prestar bastante atenção nessa diferença, né, de profecia específica ou profecia alinhada com a palavra de uma maneira geral. Era exatamente o que eu ia falar, Estê. O que a Ana falou, você recebe a partir do momento que testifica. O que é testificar? Quando, pelo que eu entendi, essa profecia está lá na sua prateleira, né? E você precisa de algo para casar, né? Isso você pode, antes de, se você ainda não crê que é teu, não testificou, você pode, e isso está te incomodando, você pode pedir, Espírito Santo, me confirma, e levanta uma outra pessoa, ou melhor ainda, fala ao meu espírito a respeito disso, para eu ter para eu ter convicção, para eu ter para o seu testemunho interior casar com isso que está na prateleira, aí sim, não, isso é meu, aí bora para frente, aí é aula de fé, aí é crer, declarar até se cumprir, é teu. Amém, amém. Muito obrigada, queridos. Eu diria que uma profecia é um pouco mais ampla, a outra é mais específica. E a específica é o ponto que eu penso, então talvez só devo seguir para esse caminho, porque é o específico que foi dito. Então, nesse momento, abri um pouquinho mais a minha mente. Muito obrigada. A específica que a gente deve tomar mais cuidado mesmo, né? Como eu falei, né? algo na minha família, de alguém dar uma direção específica e colocar a interpretação pessoal junto com a profecia, entendeu? E isso atrapalhou muita coisa, entende? Então, é muito importante. Eu não conhecia as pessoas, mas acho que talvez o contexto que eu estava, talvez pode ser que tenha levado elas a dizerem algo do tipo. Talvez o contexto que eu estava pode ser que tenha levado a isso. Então, realmente, eu tenho que ter prudência nesse momento. Agora, se é algo que o seu coração deseja, se é algo que é específico, o seu coração deseja, então você deve sim, como o Cauê falou, ora a respeito. Não é errado, amém? Não, ora a respeito, pergunta para Deus, peça que Ele confirme no teu espírito aquilo, e com certeza você vai chegar a um ponto de falar, não, é isso, ou não é, tá tudo bem. Porque o que a Ana falou, né? Na antiga aliança, a profecia o profeta falava, era a direção que o povo usava. Agora, eu e você não podemos mais nos direcionar apenas pela profecia. Então, uma profecia específica é alguma coisa. Você vai para Campina Grande, Paraíba, como falaram para a Naira uma vez, né? Você vai para Campina Grande. Então, uma profecia específica, ela não pode trazer direção para você, só ela sozinha. Precisa ter algo mais para juntar com aquilo, para daí dar a direção. Diferente de como era na antiga aliança. Posso dar uma opinião, falar uma coisa também? Eu acho que, complementando só o que vocês falaram, que eu acho bem interessante, é realmente, por exemplo, que quando é algo muito específico, nesse caso foram dois tipos de profecia, uma mais ampla e uma mais específica, né? Então, quando é algo mais específico, quando acontece comigo, na verdade, assim, eu entendo que
eu não me baseio somente por uma, por exemplo. Então, eu acredito que vai vir uma outra que vai complementar, e aí me dá uma direção um pouco mais, um norte, por exemplo, assim, que nem o Cauê citou o exemplo, de ir para o Amazonas, tal, para Amazonas, não sei o quê. Então, tipo assim, se alguém falou isso, beleza. Aí pode vir um outro que não vai necessariamente falar Amazonas, mas vai falar para a região norte do país. Porque se vier um outro e falar, você vai para a região sul, cara, tipo, tá divergindo, tipo, como que duas pessoas, um tá falando pro norte, outro tá falando pro sul. Então, tipo assim, aí vou ter que julgar realmente o que é mais claro. Agora, se um fala, meu, te vejo na região norte, não sei o quê. Ah, te vejo trabalhando numa região com os índios. Aí o outro vem, e aí vai somando, cada um vai tendo um complemento, e aí nisso você consegue ter, tipo, algo mais concreto, entendeu? Porque várias pessoas falaram coisas que se complementaram, e aí você conseguiu um objetivo mais claro. Eu acho que dessa forma fica mais evidente. Mas veja, Darlan, o ideal é a gente buscar a confirmação pelo testemunho interior, mais até do que a profecia, porque é a forma mais comum e mais assertiva do Espírito falar conosco. Se o próprio Espírito de Deus está dentro de nós, eu que sou um cristão cheio do Espírito, que ora em línguas, que edifica o meu espírito, não preciso necessariamente de uma profecia externa, já que ele está dentro de mim. Posso? Não, sim, eu entendi. Não foi nesse sentido de que eu precisaria de duas, três, quatro, entendeu? Tipo assim, é que, por exemplo, talvez no caso em que a pessoa ainda não tem essa caminhada e esse discernimento, já, ela não consiga, já de imediato, de instantâneo, putz, entendi, é a voz de Deus, reconheci, já orei em língua, já entendi, tipo, vou pegar e dar o próximo passo. Agora, talvez para quem não tem ainda essa maturidade espiritual, esse conhecimento, aí talvez uma ajuda, um complemento seria um exemplo como eu dei, entendeu? Mas não que isso seja uma verdade, assim, tipo, só isso. Vai precisar de uma, duas, três, quatro. Não. Às vezes, com uma direção só, eu já senti paz, já entendi de Deus que é isso, tá de acordo com a com a palavra. paz, que é uma forma de Deus te guiar. Fechou? Exato. Fechou. Exatamente. Catarina, dá um tostão da sua voz para nós. Cauê Negrão tava achando que você ia fazer o louvor. Saudade, fala. A Pilar tem cara de Catarina, a gente já pediu ela de Catarina. Chama de Catarina. Gente, mais alguma coisa? Não? Homenagens para a professora? Não? Vai cantar? Pode falar ainda? Eu tenho uma pergunta. Pode, Claro. claro. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Sim. Então, é sobre orar em línguas. A gente sente ou a gente não sente já pode começar a orar em línguas? Porque eu estava conversando com uns amigos sobre isso e divergiram as opiniões. Uns falavam que quem ora já pode orar, porque já ora mesmo, né? E outros falaram que não, que você vai orando e em um certo ponto, se o Espírito Santo te tocar e você sentir de orar, aí você começa a orar. Caso contrário, não. Isso não é do Espírito, aí seria nós mesmos orando. Então, na verdade, a resposta é: você não sente. Amém? Você, como eu falei, o Espírito não sente. A gente não, o sentimento vem da alma, né? E a fé, ela não sente. Você apenas crê e ora. Amém? Se eu precisar sentir para orar, eu não preciso de fé, não tem fé envolvida, né? E a gente sabe, como eu falei, nós somos o canal do Espírito. Então, o Espírito, ele ora através de mim, mas quem decide orar sou eu. Amém? Se eu decidir não orar, nem Deus vai me obrigar a orar. Nem o Espírito Santo não vai mexer minha boca para que eu comece a orar. Então, pela fé, você crê que aquilo é para você e você abre a sua boca e começa a orar, independentemente do que você sente ou não. Amém? É claro que tem vezes, sim, que a gente tem sensações, né? Às vezes você sente algo, às vezes seu corpo treme, às vezes você sente muitas sensações. Amém? Mas isso não é o que me faz orar em línguas. Eu não posso orar se eu sentir. Ainda que às vezes eu sinta sim. Mas e se eu não sentir, eu não vou orar? Não, pelo contrário, eu não sou guiada pela minha alma, nem pela minha carne, nem pelo meu intelecto. Eu sou guiada pelo Espírito. E por saber, pela fé, que eu preciso orar, eu abro a minha boca e começo a orar, independentemente do que eu esteja sentindo ou não. É fé, isso é fé. Amém? Se vocês quiserem falar. Deixa eu só fazer uma... Não, eu só ia comentar algo para vocês, depois darem uma, tipo, talvez uma forma como vocês fazem, porque aqui eu não sei no grupo se todos, por exemplo, oram em línguas, eu não sei se é a dúvida dela porque ela não fala, ou outros não oram, não sei, nem sei se alguém quer comentar sobre isso, se fala ou não, se ora em línguas ou não, mas é tipo assim, de como que
foi para vocês. Eu, por exemplo, falo, mas para vocês como que foi, ou como que é se desenvolver em falar, porque eu achei muito interessante, por exemplo, um dia quando eu fui aí com o Gu para Bauru, e aí tinha a salinha lá de intercessão, tipo, quem entrava lá e todo mundo falando em línguas, tal, não sei o que e tal. Foi uma experiência super legal, tipo, porque eu não tinha entrado, não tinha participado assim, já falava, mas assim, foi muito legal, todo mundo falando. Então, não sei como foi para vocês aí, eles, como que vocês instruíram eles a ter esse, tipo, a falar, começar a falar, como que foi, se houve um momento específico, sei lá, compartilhar, não sei se todo mundo já fala, sei lá, acho que seria uma... Então, vou falar. Eu fui batizado com uma sensação na minha alma, porque eu estava num acampamento chorando de arrependimento pelos meus pecados e fui batizado. E aí eu achei que quando doesse de novo a alma, eu falava de novo. Aí eu fiquei 1 ano sem falar. Eu fui falar de novo só no acampamento do outro ano. Quando eu cheguei aqui, em Bauru, eu vi que todo mundo falava em línguas. Eu fui almoçar com o líder nosso de louvor, eu falei assim para ele: vocês menosprezam o Espírito Santo. Vocês falam assim em línguas como se fosse uma coisa banal. Vocês estão banalizando, porque eu não entendia que não precisava sentir. Mas como a gente está aqui dentro de um contexto em que isso é ensinado, sistematicamente pregado, existe uma oração, um apelo, assim como tem para as pessoas aceitarem Jesus, existe um apelo para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, todos os domingos. Então, como é uma coisa muito comum, isso passou a ser comum para nós. Agora, isso não é comum para todas as igrejas, porque muitas entendem de outra forma, confundem a questão do dom do Espírito Santo, né? do dom de variedade de línguas com a oração em outras línguas, que é direito para todos nós. Então, eu fiquei preso na minha alma, minha adolescência inteira. Eu fui aprender que não preciso sentir com 22 anos que eu voltei para Jesus e eu vim conhecer essa igreja aqui de Bauru. Essa foi a minha experiência. Silêncio. Eu vou falar. Então, eu tenho a prática hoje, né? O Darla falou que não sabia se eu orava ou não. Eu tenho a prática, assim, eu oro em línguas, mas igual o Gustavo falou, né? Demorou também para que eu amadurecesse isso, né? Porque eu pensava que eu tinha que sentir aquilo de novo. E não, né? Igual o Gustavo disse, não preciso. Então, se eu oro em línguas, eu posso orar sempre que eu orar sem sentir, igual você explicou. Em todo tempo, em todo tempo. Você pode estar fazendo qualquer coisa orando em línguas, amém? Claro que é importante também de ter aquele tempo de sossegar a alma e só orar, mas você pode estar dirigindo, tomando banho, lavando louça e orando em línguas. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Com certeza. Assim, a gente tem principalmente os crentes de algumas denominações, né? A gente tem essa mania, esse paradigma de que falar em línguas é um negócio fora do normal, é extraterrestre, né? Muito sobrenatural. Na verdade, a Bíblia fala que a gente é cidadão do céu. Cara, se eu sou um cidadão do céu, um cidadão celestial, eu faço parte de um reino celestial. Qual que é a linguagem de um reino celestial? Então, assim, é a mesma coisa você chegar para um brasileiro e falar assim: cara, você não fala português? Como que você não fala português? Você é brasileiro. Ou chegar para um cara de Portugal e falar: você não fala português? Você faz parte da instituição governamental e você não fala a língua do reino? Você não fala a língua do seu país? Então, assim, é uma coisa que as pessoas deixaram muito complexas, entendeu? Mas que a Bíblia trata como naturalidade. Paulo fala muito natural, eu falo muito em línguas. Eu falo mais que todos vocês. Quem dera se vocês falassem o tanto quanto eu falo. Então, assim, é um desejo do apóstolo da gente falar em línguas, né? Da gente desenvolver essa prática de simplesmente falar a língua da minha nação, do meu reino, que é porque a gente é um cidadão celestial. Simples assim. Muito bom. Quem mais? Alguém mais? Aninha, dá um tostão da sua voz para nós. Fala um oi aí. Tá multado. Aí. Pronto. Não tô dando interferência, não? Não. É que acabou a bateria, eu vim aqui pro quarto, agora não tá dando interferência. Bom, comigo foi assim, eu tinha recém-chegado na igreja, né? Eu era católica e eu tinha ido fazer o rema e tinha começado a ir na igreja fazia uns 4 meses, mais ou menos. Eu comecei já a querer me aprofundar
né, nas coisas de Deus, e eu estava indo nas reuniões de oração, né, dos jovens, que era na sexta à noite, depois do rema. E aí eu lembro que o pessoal orava em línguas, e eu achava aquilo muito estranho. E aí eu meio que tinha medo de ser batizada no Espírito, olha isso. Então eu lembro que eu ficava no cantinho, assim, na reunião de oração, todo mundo orando em línguas, e eu ficava num cantinho, assim, só olhando, sabe, só observando. E o nosso líder chegou e perguntou: você quer, né, que eu ore com você, né, para receber o batismo? E aí eu lembro que naquele dia eu falei: ai, hoje não. Passa amanhã. Eu lembro que eu falei: ai, hoje não. Aí ele falou: não, tudo bem, quando você quiser, né, porque não é nada que tenha que ser forçado. Isso que é legal, né, porque eu vejo tudo sendo conduzido assim, com gentileza mesmo, as coisas do Espírito, até mesmo as pessoas que são usadas por Deus foram muito guiadas comigo, né? Então era muita novidade para mim. E aí eu lembro que eu fiquei várias reuniões ali, só observando, até que chegou um dia que eu falei: tá, hoje eu quero que orem comigo. E daí foi a Raquel, que alguns dos nossos amigos aqui conhecem, não sei se o Darlan também conheceu ela. A Raquel, que é uma grande amiga nossa, né? Ela era da liderança também dos jovens. E aí foi tão simples. Aí, quando eu falei que queria, ela veio, orou comigo. E eu recebi, eu comecei a falar, ela orou em línguas também, né? E eu comecei a orar também junto, eu recebi o batismo e não senti nada também. E na hora você até fica assim, meio em dúvida: será que é, será que não é? E daí depois começa a fluir, porque é natural de nós, né? Nós somos espírito e isso é natural para nós. Então, assim, a partir daquele dia, ficou natural para mim. E depois disso, eu tive a oportunidade também de orar com outras pessoas que foram batizadas no Espírito, e isso continua, né, acontecendo. Então, assim, a gente vê que é algo assim muito, muito bom. Quando a gente ora em língua, às vezes tem uma necessidade, às vezes você está angustiado e você começa a sentir: nossa, o que eu oro? Eu não sei nem por que eu estou angustiado, o que está acontecendo? Você começa a orar em línguas e vem um alívio, uma paz. E às vezes, assim, a gente nem sabe, né, o que foi falado e qual era a necessidade, mas a gente crê, né, pela fé, que ali aquela necessidade foi atendida e aquela paz entra. E às vezes muitas coisas vão acontecer depois, a gente nem... Não é algo calculado, né, não é algo racional, mas a gente sabe que funciona e que é para todos. Então, assim, eu tive medo, mas o que eu posso dizer: não tenha medo. E é muito bom, é muito bom. É isso. Meu Deus, essa desmistificação é libertadora, né? É verdade. Quando me ensinaram sobre falar em línguas, quando eu tive esse contato a primeira vez, nossa, parecia algo místico, né? É algo literalmente que tanto baixa sobre você, e aí sua boca começa a mexer involuntariamente, como se você não tivesse controle daquilo, né? Mas não é assim. O espírito, ele é sujeito ao profeta, né? Então você decide falar ou não, você decide crer ou não, né? E, enfim, é exatamente isso. Essa desmistificação é libertadora. E o que a Ana falou também: muitas vezes pessoas oram, são batizadas e depois vem a dúvida, né? Falar: mas será que eu fui mesmo? Será que é só isso? Enfim, coisas da alma que se levanta às vezes as convicções do Espírito. Alguém mais? Finish? Esse Fala aí, tempo aí no fundo. então, fala aí, Japa. Vai falar? Não, tô dando risada de você no fundo aí. Eu tava descendo a Marina do Faustão. fantasia. É a Paquita da Xuxa. Gente, obrigado então. Agradecer a Naira, né? Sempre tem que agradecer Olhando Agradecer e orar. virtualmente, né? Agora eu agradeço pessoalmente. Obrigado, Ná, por dividir as coisas que Deus tem compartilhado com você, por ter estudado para gastar esse tempo com a gente. E foi muito bom. Eu relembrei de várias coisas importantes. Tenho certeza que vocês foram abençoados, todos vocês, e os que vão assistir ainda a aula, e outros que nem estão sabendo que vão assistir, em nome de Jesus. E nós somos muito abençoados. Amém? Alguém quer orar pela Naira, para a gente agradecer ela, por favor? Para a gente abençoar a vida dela? Gente, não briga, calma, calma.
O Darlan tá cheio da vontade de orar hoje, que eu tô vendo. Ora, amigo. E do fogo. Percebeu pelo Espírito. Eu posso orar, não tem problema, mas eu ia fazer as 11 para a Esté. A Esté que gosta de orar, ela é intercessora do grupo aqui, eu poderia, mas sem problemas. Hoje é com você. Tá, não, foi muito legal, foi muito bom. Obrigado aí pela tua disponibilidade de estar com a gente nessas aulas. Foi bem enriquecedor, assim, tipo, eu acho que foi muito válido. Acredito que foi muito esclarecedor para mim, para todo mundo, eu acredito, né? Então, muito obrigado aí que continue fazendo isso para outras pessoas. Eu acredito que quando a gente tem um dom, realmente a gente, né, compartilhar com outras pessoas. Então, essa parte de ensino, vocês aí que gostam de ensinar, né, continuem fazendo isso que vai abençoar muitas outras vidas, tenho certeza disso. E vamos orar, agradecendo, né? E semana que vem a gente está junto de novo. Foi muito bom, tem sido muito bom para mim. Eu acho que a gente poderia estender para 1h30 em vez de 1 hora só. Tipo, eu acho que 1h30 ficaria bem legal. Ou 2 vezes por semana também, não sei, uma sugestão aí. E vamos lá, eu gosto. Mas amém. Vamos lá. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesses momentos que nós temos estado junto, Pai, aprendendo mais de Ti, Pai, aprendendo, Pai, da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, neste momento, Pai, pela vida da Naira, Pai. Nós queremos que o Senhor continue, Pai, derramando, Pai, sobre ela, Pai, da Tua capacitação, do Teu espírito de sabedoria e de revelação, Pai, para que ela possa ensinar outras pessoas, Jesus, que ela possa compartilhar daquilo que ela tem vivido com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito todos os dias, Pai, algo novo em nós. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue guiando ela, Pai, em todos os caminhos, dando direção, Jesus, dando discernimento a ela, Pai, daquilo que ela deve fazer, Pai, dos caminhos que ela deve percorrer, Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai, tudo que ela fizer, Pai. Nós cremos na Tua palavra, nós sabemos que a Tua palavra, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nós tomamos posse disso, Pai, e nós declaramos sobre ela, Pai, essa unção, essa capacitação que vem do Senhor, Deus. Muito obrigado, nós queremos que o Senhor continue a nos instruir, Pai, todos os dias, que a partir de agora, Pai, que nós fomos ensinados, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, vivendo em fé, vivendo de acordo com a Tua palavra, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, nos abençoe com essa semana ainda, Pai, que nós possamos viver dias cada dia mais especiais na Tua presença. Nós te amamos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, hein? Glória a Deus. Obrigada, Naira. Deus abençoe. Espero que a gente se encontre em breve, o grupo Amém. todo. Venham para Bauru. Nós vamos. É muito bom. Amém. Obrigada, Naira. A gente. Sua maravilhosa. Beijo. Valeu, obrigadão, hein? Valeu, gente. Amo vocês. Deus Valeu, galera, abençoe. boa noite. Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.